turma, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vou ensinar você a como ganhar massa muscular sem precisar gastar todo o seu dinheiro com um monte de suplemento que a maioria desses aí não serve para nada. Você não precisa disso para ganhar massa muscular. Eu vou te explicar aqui hoje 5 coisas que você precisa saber e como que você vai implementar isso na sua rotina diária, na sua rotina de treinos, para você conseguir ganhar massa muscular sem gastar dinheiro e sem suplemento, tá bom? Então a gente vai começar aqui, eu vou listar, a primeira coisa que eu vou falar com vocês é sobre o que é. O que é. Então, o que é o suplemento? Vocês precisam saber que existem algumas categorias de suplemento. Por exemplo, creatina, cafeína, betalanina, toda zina que tem por aí. Essa categoria de suplemento é uma categoria para alunos que já são bem treinados. Por quê? São mais avançados. Por quê? Porque esses suplementos vão te ajudar a melhorar a sua performance. Mas por que esse suplemento também não pode ser para o iniciante, Rafael? Aí você me pergunta. Aí eu te respondo. Porque o iniciante, ele precisa ganhar essa capacidade de força, resistência. E um aluno avançado, ele já tem essas capacidades. Então, um aluno avançado, ele já treina com mais carga, já treina com mais intensidade. Então, esse tipo de suplemento, creatina, betalanina, cafeína, ele vai potencializar um treino que já é difícil. Então, se o iniciante tomar esse suplemento, não vai fazer a menor diferença, porque ele ainda não consegue treinar com muita carga, com muita intensidade. Então, é totalmente desnecessário para alunos iniciantes e intermediários, é mais para alunos avançados. Então, essa é uma categoria de suplementos, tá? Creatina, cafeína, são suplementos para melhorar sua performance no treino, para um treino que já é difícil, certo? E tem a outra categoria, que essa entra mais voltada aqui para o nosso assunto de hoje, que é a categoria do alimento, do suplemento alimentar, tá? O que é? Por exemplo, o Whey Protein. O Whey Protein muito conhecido, muita gente usa. O Whey Protein nada mais é do que uma fonte de proteína que é extraída do leite. Então, como é que funciona? Eles vão lá, pegam lá o tanto de leite, extrai a proteína, coloca num pote e vende lá a R$ 500. Você paga caríssimo nisso, mas você precisa saber que nada mais é do que uma proteína mais concentrada que vem do leite, gente. Então não é o whey protein em si que faz você ganhar massa muscular. É porque ali dentro tem uma quantidade de proteína mais concentrada, que você pode substituir pelo alimento, tá? Dá na mesma, é a mesma coisa. Whey protein e alimento, proteína, leite, carne, ovos, é a mesma coisa, tá, gente? Não é um suplemento super especial que faz milagre você ganhar massa muscular. Então, dito isso, o Whey Protein é uma outra categoria de suplemento, tá? Suplemento alimentar, e a creatina e os outros que eu falei são aminoácidos, são coisas diferentes, tá? Então, dito isso, agora que você sabe que o Whey Protein nada mais é do que um alimento um pouco mais concentrado em questão de proteína, que a gente vai falar da alimentação, que é basicamente o que você vai precisar mais nesse processo de ganho de massa sem precisar gastar com suplemento. Por que eu falo que você não precisa gastar com suplemento, gente? Porque o que você gastaria, por exemplo, num pote de whey protein que custa, sei lá, 100, 200, 300 reais às vezes, você pode substituir isso por comida, que é muito mais eficiente do que o suplemento. O suplemento, ele nada mais é do que uma estratégia caso você não consiga consumir a quantidade de proteína que você precisa no dia. Se você consegue, não tem necessidade de você consumir, né? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos falar agora aqui da alimentação, ó. A alimentação. Vai anotando aí, hein, gente? Alimentação. Então, vou dar um exemplo, olha só. Para uma pessoa de 60 quilos, aí você pode fazer essa conta com o seu peso, tá? Você vai precisar, em média, vou arredondar aqui para ficar mais fácil, consumir 2 gramas de proteína, tá? Por quilo de peso seu. Então aqui você vai fazer o quê? Você vai multiplicar 60 vezes 2. Então, se você tem 60 quilos, você multiplica 60 vezes 2, que nesse caso aqui vai dar 120. E aí, isso aqui é a quantidade de 120 gramas, né? É a quantidade de proteína que você precisa consumir durante o dia inteiro, tá? Somando todas as suas refeições. Então,
60 quilos é o peso da pessoa, vai multiplicar por 2, que é a quantidade de proteína que você precisa consumir durante o dia todo. Então, são 2 gramas de proteína por cada quilo de peso. Então, 60 quilos vezes 2. Então, aí você pode fazer com o seu peso. Se você pesa 80, 80 vezes 2, 75 vezes 2, você vai ter essas 120 gramas de proteína que você precisa consumir durante o dia. Aqui eu estou falando só da proteína, tá, gente? Mas tem os outros também, carboidrato, vitaminas e tudo mais, e gorduras. Então, o que você vai fazer com essas 120 gramas de proteína? Você vai dividir isso pela quantidade de refeições que você faz no dia. Então, por exemplo, se você faz aqui 6 refeições por dia, você vai dividir 120 por 6 refeições. Se você faz 4 refeições por dia, você vai dividir 120, ou o número que deu aí com o seu peso, né, da conta, dividido pelo número de refeições. O número que der aqui é a quantidade de proteína que você precisa consumir por refeição. Nessa conta aqui, 126 vai dar 20, né? Se eu não me engano, dá 20, gente. Eu não vou fazer a conta aqui, mas acho que é isso. Então, ó, eu preciso, né, nesse exemplo aqui, precisaria consumir 20 gramas de proteína por refeição, que dá mais ou menos, vamos lá, no café da manhã, você precisaria consumir, em média, uns 3 ovos, mais um copo de leite, ou um iogurte desnatado, aqueles iogurte de pote natural. Então isso aqui mais ou menos daria mais ou menos 20 gramas de proteína no café da manhã. E aí você tem lá o lanche da manhã, que você poderia também consumir aqui um iogurte natural, né, 1 ou 2 iogurtes. Você pode colocar aqui um copo de leite também, que a soma acrescentaria aqui, né, nessa soma do iogurte. Você poderia colocar aqui mais 1 ou 2 ovos, né, nesse lanche da manhã. Esse aqui é o lanche intermediário da manhã, tá, gente? Então, são opções que você pode ir colocando. E aí no almoço, que seria a terceira refeição nesse caso, você consegue comer um pouquinho mais, tá? Pode comer lá em média de 120 até 150 gramas de alguma proteína. Pode ser carne, peixe, frango, tanto faz, tá? Sendo da categoria de proteína, pode ser qualquer um. Então aqui ó, a gente já conseguiu consumir mais ou menos metade da quantidade de proteína que você precisa comer durante o dia. E aí nas próximas refeições você até pode repetir essa sequência aqui que você fez. Aí você precisa analisar a quantidade de proteína que tem em cada alimento. Aí você pode multiplicar isso ou dobrar a quantidade que você precisa comer. Mas isso aqui é uma base muito simples, só para você começar a entender como e qual é a quantidade que você precisa consumir durante o dia se você não quer gastar dinheiro com suplemento, tá? Vamos supor que você tem aí um whey protein, aí nessa refeição aqui no café, né, o lanche da manhã, você poderia tomar uma dose aí de whey protein para não precisar comer. Mas se você consegue comer, você pode fazer aqui uma refeição com iogurte, queijo e sempre com uma fonte de carboidrato junto, tá, gente? Nunca comam só proteína, porque senão você acaba perdendo essa proteína. Então, acrescente uma fonte de carboidrato junto em todas as refeições que você for fazer. Então, todas as refeições do dia precisa ter uma fonte de proteína e uma fonte de carboidrato, tá bom? Isso aqui também então está relacionado à quantidade. Para você também entender, você precisaria fazer, se você for no Google e digitar assim, calculadora de taxa metabólica basal, você vai ver lá uma calculadora que ela soma para você a quantidade de calorias que você precisa consumir no dia para ganhar massa muscular. E também vai calcular o seu metabolismo basal, que é o quanto o seu corpo gasta por dia de calorias, tá, gente? Isso é muito legal, vocês precisam pesquisar isso também. Então, vai no Google e escreve assim, ó, calculadora de TMB, que é taxa metabólica basal. Vai aparecer uma calculadora lá, aí você vai colocar os seus dados, nome não, nome, peso, altura, idade, ela vai te dar um número. Vamos supor que esse número seja 1.900. Então, esse número que essa calculadora vai te dar
é a quantidade de calorias que o seu corpo gasta durante o dia. E aí, como que você vai fazer para conseguir ganhar massa muscular em cima desse número? Que aqui no exemplo eu coloquei 1.900. Você vai precisar baixar algum aplicativo que conte as calorias dos alimentos. E aí você vai começar a entender qual que é a quantidade que você precisa de cada um para conseguir ganhar massa muscular. Então, nesse exemplo aqui, a minha taxa metabólica basal é de 1.900. Quanto que eu preciso comer de calorias durante o dia para conseguir ganhar massa muscular? Eu iria subir aqui umas 300 calorias. Então, eu iria comer 2.200 calorias, porque essa taxa metabólica aqui é o mínimo que eu preciso comer para manter o meu peso ali, e para não ganhar e nem perder, vamos dizer assim. Acima disso, eu favoreço o ganho de massa. Abaixo disso, eu favoreço o emagrecimento. Então, conseguindo pegar o raciocínio aí, gente? Se ficar com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Então, ó, essa aqui é a minha taxa basal, é o quanto meu corpo gasta durante o dia, só para eu estar vivo. Meu corpo gasta isso aqui só para me manter vivo. E isso daqui é o que eu precisaria comer para ganhar massa muscular. Então eu preciso comer acima da minha taxa metabólica basal. Aí você vai fazer o seguinte, você vai num aplicativo, tem milhares hoje em dia, você vai começar a colocar lá as suas refeições. Coloca lá o que você comeu no café, coloca o que você comeu no lanche da manhã, no almoço e nas outras refeições. E aí no final do dia, esse aplicativo vai te dar um número. Aí você vê se está próximo do que você precisa ou está muito abaixo. Se estiver muito abaixo, você vai colocando um pouquinho mais em cada refeição de alimento até você conseguir suprir essa quantidade aqui mínima que você precisa comer durante o dia, tá bom, gente? Então, não é só as proteínas. As proteínas são o principal, tá? Para ganhar mais massa muscular. Só que se você deixa de comer os outros nutrientes, essa proteína, ela é meio que convertida para todos os outros lados, né? Então você perde uma parte dela porque está faltando, por exemplo, carboidrato, está faltando gordura. Então precisa ter a quantidade de cada um. Então você vai fazer isso aqui, tanto para as proteínas, para os carboidratos, para a gordura e para as vitaminas, tá? Que são salada, frutas e tudo mais. Então, se você não quer gastar muito dinheiro com suplemento, você precisa entender isso daqui, gente, que, primeiro, você precisa consumir uma quantidade mínima de proteínas durante o dia. Segundo, que você tem uma quantidade total de calorias que você precisa consumir durante o dia. Então você vai lá no Google, pesquisa calculadora de taxa metabólica basal, coloca seus dados, vai sair o número X. Desse número X, você vai baixar um aplicativo e você vai começar a colocar os alimentos que você come lá. Rafael, como é que eu sei a quantidade? O ideal seria que você pesasse os alimentos, porque aí você consegue comer todo dia a mesma quantidade e você consegue colocar lá no aplicativo o quanto que você está comendo. Dá para colocar lá no aplicativo também assim, 2 colheres de sopa, 3 colheres de sopa, mas não fica tão preciso quanto se você pesasse os alimentos, tá, gente? Seria o ideal que você pesasse os alimentos. Aí você viu lá no aplicativo, né, na calculadora, sua taxa metabólica basal, e aí você vai começar a colocar no aplicativo os alimentos, as quantidades que você come, para ver se você está comendo mais ou menos do mínimo que você precisa. Feito isso, aí você vai começar a entender as quantidades que você precisa comer durante o dia para conseguir começar a ganhar massa muscular, tá, gente? Então, nada mais é do que você calcular a quantidade de calorias que você precisa comer durante o dia. Porque é assim, gente, o treino, ele causa a lesão muscular, né? A lesão, não entenda como uma coisa ruim, é uma coisa boa para quem quer ganhar massa, né? O treino causa lesão muscular. E aí, para você recuperar essa lesão e o músculo crescer maior e mais forte, você precisa fornecer nutrientes para ele. E quais são os nutrientes que o corpo precisa? Carboidrato, proteína e vitamina, só que nas quantidades corretas. Não é só você comer, você precisa comer as quantidades corretas. Assim como no treino de musculação, para você ter resultado, você precisa treinar com as quantidades corretas, tá bom? Então isso daqui é o básico que você precisa saber.
antes de sair comprando o suplemento, tá? O suplemento ele pode ajudar se você tem dificuldade de comer durante o dia, aí seria ideal você consumir algum suplemento, whey protein, albumina, qualquer suplemento de proteína. Mas isso daqui você precisa saber para ajustar as quantidades corretas para você conseguir ganhar massa muscular, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo, mas fazendo isso daqui eu te garanto que você vai conseguir ganhar massa muscular sem precisar gastar rios de dinheiro com suplemento. Gente, olha só, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui para receber os nossos vídeos, deixa um seu comentário, um like e compartilha com alguém que precisa saber disso, que não precisa mais gastar dinheiro com suplemento para ganhar massa muscular. E até o próximo vídeo.